Fiquei um tempo bastante viciado nisso daqui há uns 2 meses atrás. De novo, parece que o vício no celular é aquele negócio que sempre volta, né? Parece pior do que qualquer outra coisa. Não sei, nunca tive um vício numa droga ou qualquer coisa do tipo, mas eu me sinto assim. Eu me sinto como se o celular perto de mim ele fosse um negócio irresistível. E eu quisesse o tempo inteiro pegar ele para consultar qualquer coisa que seja. Você já fez o experimento de desligar o celular, tirar tudo, quer dizer, exclui tudo, exclui Instagram, Facebook, sei lá o que, blá blá blá, e de repente você pega mexendo no aplicativo da Amazon. Você não quer comprar nada, mas alguma coisa você precisa mexer, então você vai lá na Amazon e fica olhando, sei lá, livros, produtos, qualquer coisa que seja. E há mais ou menos umas 3 ou 4 semanas atrás, eu separei minhas noites e eu falei, cara, quer saber? Eu vou voltar a me obrigar a ficar lendo por pelo menos uns 40, 50 minutos e eu vou ver o que acontece. Eu quero contrapor o livro ao celular de novo na minha vida, eu quero ver o efeito que isso me traz. E esse vídeo é sobre isso, é sobre essa troca que eu fiz e o efeito que isso gerou em mim, na minha criatividade, na minha postura, na minha concentração e, mais importante de tudo, nos meus negócios, no trabalho, porque, bom, para não dizer na família, né, e a capacidade de ficar com as crianças e brincar, enfim. Vamos fazer um pouco de comentários na expectativa de que, não sei, talvez eu te convença a trocar o celular por um livro ou eu te ajude a encontrar uma saída também, caso você esteja procurando, que eu imagino que se você está assistindo esse vídeo ainda, é porque você está procurando, caso contrário você já teria saído para um próximo pico de dopamina. Então nós vamos tentar organizar a partir da minha experiência o que é possível ser feito e o que me parece a melhor opção. Eu penso que tem 2 coisas que são muito úteis na nossa conversa. A primeira é um livro chamado Minimalismo Digital, do Cal Newport. Posso até pegar para te mostrar, ele está aqui, é um livro que eu adoro mostrar e explicar e falar a respeito. E também uma outra coisa que eu fiz há um tempo, que é um curso do Padre Paulo Ricardo de vício no celular, né? Enfim, não importa a tua religião, acho que vale a pena se você fazer um curso de vício no celular, se o negócio estiver feio para você também. Mas tá aqui, ó, Minimalismo Digital. Nós vamos pegar algumas ideias, porque eles têm pontos em comum. Nesse curso do Padre Paulo Ricardo, ele usa um livro chamado Nação Dopamina, se eu não estou enganado, que eu também comprei esse livro. Bastante interessante para a gente pensar a respeito nesse negócio da dopamina. Enfim, eu não sei onde ele está, eu não me lembro onde eu deixei esse livro, mas também vale a pena a leitura aí para quem quiser. A questão toda, vamos começar, né? A questão toda começa no seguinte, o celular, acho que a primeira coisa que ele parece fazer é te tornar incapaz de dar continuidade em uma tarefa. Então, ao invés de você pegar uma coisa e fazer ela por 40 minutos, por 1 hora, por 2 horas, você passa a só conseguir fazer coisas que duram pouco tempo. Então, isso é muito ruim porque, por exemplo, aqui no computador, se eu tenho que fazer alguma coisa e eu não consigo permanecer, eu estou facilmente tentado pela distração, eu vou acabar abrindo o meu WhatsApp de 2 em 2 minutos para ver se alguém mandou uma mensagem. Mesmo sem ter notificação de WhatsApp no celular, tem mais de 10 anos. Eu vou começar a abrir uma aba atrás da outra e vou começar a rolar feed de YouTube para ver se eu acho um vídeo para deixar rolando enquanto eu trabalho. Então parece que a primeira coisa que o celular faz é ele tirar essa capacidade de continuidade. Isso é muito ruim em casa também, porque eu tenho 3 filhos pequenininhos. A minha filha menor tem 10 meses, então ela que não brinca ainda, né? Mas com os outros 2, cara, brincadeira de criança é um negócio assim, é ultra repetitivo. Meu filho aprendeu a jogar jogo da memória, ele quer jogar jogo da memória 50 vezes consecutivas. Ele aprendeu a fazer dança das cadeiras, ele quer fazer dança da cadeira ao ponto de eu não conseguir mais girar em volta da cadeira de tonto que eu tô, e eu tô pensando, cara, não devia estar tão tonto assim quanto eu tô, acho que eu tô ficando meio velho, sei lá. Então,
você perde a capacidade de continuidade, você perde a paciência para coisas importantes. As duas principais, na minha opinião, é brincar com os filhos e a tua capacidade de rezar. O trabalho também é um problemão, mas a capacidade de oração é uma capacidade de concentração extrema, assim. Pensa que se você for rezar qualquer oração parecida com um terço, igual eu faço, então eu vou lá rezar um terço demora cerca de 20, 25 minutos. Você tem que repetir palavras e frases, você vai repetir um texto, basicamente, né? É um Pai Nosso, 10 Ave Maria, um Pai Nosso, 10 Ave Maria. Então você vai repetir 10 vezes o mesmo texto e você é obrigado a se concentrar. Obrigado. Sei lá como é que eu falo a palavra, mas a ideia de um terço é que você se concentre naquele tema daquelas 10 Ave Marias, que cada mistério é como se fosse um tema para você pensar. Então agora nós vamos ao mistério do milagre das bodas de Caná. Você tem que pensar no milagre das bodas de Caná. Agora é o mistério, sei lá, da apresentação do menino Jesus no templo. Então você tem que pensar em quando o menino Jesus foi apresentado lá, bebezinho no templo. Então é uma capacidade de concentração extrema. Você tem que ficar repetindo um texto enquanto você pensa em um episódio, vamos dizer assim, da vida de Jesus Cristo. E o celular, ele destrói isso, porque a concentração, ela é como se fosse o grande oposto da necessidade de novidade. A concentração é tipo, você vai ficar numa coisa, então você vai deixar de ter um efeito novidade, para que, com essa ficando nesta coisa, você desvele camadas desta coisa. E essas camadas são muito interessantes. É mais ou menos, se a gente fosse tentar fazer uma analogia, eu não sei se essa analogia é correta, mas ela me parece correta. Você querer uma mulher nova todo dia, ou um homem, e você casar e falar, essa é a mulher pro resto da minha vida. Bom, a mulher pro resto da vida, se você pensar no sexo, bom, é mais ou menos a mesma coisa, você vai criar um padrão, beleza? Só que uma mesma mulher todo dia, para a sua vida, são níveis diferentes de profundidade humana que você vai descobrindo. E isso tem o poder de despertar uma capacidade de amor assustadora. Negócio assim, eu me assusto às vezes com a capacidade de admiração que eu vou ganhando pela minha esposa. E por quê? Porque depois de sei lá quantos anos a gente tá junto, eu espero que ela não veja esse vídeo nesse momento. A gente tá junto desde 2019, né? Então, casamos em 2021, tá aí, ó. 5 anos casados, 7 anos juntos. Existe novidade? Existe, mas é uma novidade que ela exige paciência para ser descoberta. Só que é como se fosse uma conquista muito superior. Então, cada noite com uma mulher, mas de todo dia uma mulher diferente. Bom, pode ter uma novidade efêmera. Todo dia ser uma experiência sexual diferente, sei lá, ver um rosto diferente, conversa com uma pessoa diferente, mas você não ganha uma profundidade que, eventualmente na vida, você vai sentir falta. Você sente falta de profundidade conforme você vai amadurecendo e envelhecendo. Então, eu acho que esse paralelo, ele me parece correto. O celular parece fazer isso. Ele te oferece efeito novidade extremo a cada 10 segundos, 30 segundos, 1 minuto. Mas ele te impede de desvelar as camadas que você encontra quando você se concentra numa coisa. Já o livro, deixa eu mostrar um livro bem bonito. Pega um livro, olha esse livro, coisa linda, beleza? Esse livro é gigantesco. São 600 páginas de texto puro. Então o que um livro faz? O livro ele te obriga a perseverar nessa coisa, nessa história que vai se desenrolando. Pode ser um livro enorme assim, pode ser um livro pequenininho, como este que conta a história de um piloto francês numa guerra e ele indo para uma missão suicida e você acompanhando os pensamentos dele enquanto ele pilota o avião, aquele jato. Impressionante, imagina! Você vive uma experiência de um piloto de guerra. O livro, então, ele te obriga, ou ele te coloca nessa situação completamente oposta ao celular, que é, você vai sentar aqui, você não vai ver uma grande novidade, você vai ver uma história que se desenrola. E quanto mais você avança, é como se você tivesse uma nova camada de profundidade dessa história.
E nessa nova camada de profundidade, você está descobrindo um novo pedaço de um ser humano, que é o personagem da história. Você está descobrindo uma nova camada da vida humana, porque um personagem de uma boa história é uma representação de todos os seres humanos. E das possibilidades abertas a basicamente todos os seres humanos. Então quando você pega isso daqui e você vê o drama de um piloto de guerra lutando contra os nazistas, você está vendo um drama que emocionalmente você já viveu na sua vida de alguma forma. Então você ganha, graças a isso, uma nova camada de análise do seu próprio drama, o que é um negócio absurdo. Você não consegue fazer isso de outra forma. Você não tem como alguém te explicar isso. Mas uma história onde você acompanha um personagem e você acompanha o interior dele e o drama pessoal dele naquela história, ela te revela algo análogo na sua vida. Eu não espero que eu nunca vá para uma guerra, mas ver aquele sofrimento interior daquele homem que está tendo que cumprir o seu dever me traz analogia com várias situações da nossa vida, porque quantas vezes você não sofre por ter que cumprir o seu dever, não sofre por ter que cuidar de um filho doente, não sofre por ter que ir para um trabalho que você não está a fim de ir, não sofre porque você sabe que você precisa fazer aquilo, mesmo que aquilo te doa. Então você ganha uma nova camada, só que uma camada que exige paciência para descobrir-se, entendeu? Então, o livro ele acaba sendo, não só nesse, mas em muitos outros sentidos, o perfeito oposto para o celular. E, me desculpa meu nariz, né? O livro ele acaba sendo esse perfeito oposto, e a coisa é, quando você vai no minimalismo digital, você vai ver esses cursos, igual esse que eu fiz de vício no celular, uma das coisas que é dita é que você precisa de um período de zero utilização. É tipo, vamos botar um maluco na reabilitação onde ele não tem a possibilidade de tocar numa droga. Joga lá, deixa suar frio, deixa ter tremedeira, deixa gritar, deixa xingar, deixa bater na parede, bota lá e deixa passar aquele tempo para sair o efeito do corpo. Então, no minimalismo digital ele propõe isso. Cara, 30 dias você vai arrancar tudo fora do celular. É difícil na nossa vida, com tudo que a gente tem de compromisso que envolve o celular, WhatsApp, tem que responder gente. Eu trabalho usando o Instagram, publicando texto lá, respondendo gente lá dentro. É difícil fazer isso 100% dessa forma. Mas eu fiz uma coisa o mais próximo possível que eu podia chegar dentro da minha realidade, que foi, cara, acabou a hora de trabalhar, 6 horas, 5h30, eu vou buscar meu filho na escola, e aí acabou minha hora de trabalhar. Eu vou ficar com as crianças até umas 8h30 da noite, e eu tava todo dia, 8h30, voltava aqui pro escritório e vinha trabalhar, e trabalha, pá. Ia até 11h30, meia-noite. Um monte de coisa para fazer, trabalho tava gostoso, interessante, mas o trabalho, parte do trabalho me prendia ainda mais no celular e nessas distrações digitais. Eu falei, quer saber? A partir de agora, a noite, ela é zero. É assim, só numa urgência ou uma coisa ou outra. Não zerou 100%, mas o que eu fiz? Comecei a separar um blocão para ler. Vou sentar na minha cama, que agora eu tô sentando na cama lá para dormir. Comprei uma luzinha que você bota no livro, assim, que ilumina a página. Cara, eu não durmo, eu adoro fazer isso. Eu não durmo. Eu deito na cama, minha esposa dorme, eu apago a luz do quarto, eu acendo a luzinha iluminando a página e eu fico ali, cara. E nessa brincadeira, eu terminei livro em 2 dias. Comecei a terminar os livros em 2 dias. Meu Deus! Avancei 70 páginas desse livrão aqui. Então, só nessa brincadeira, eu matei um livro de 300 páginas em coisa de 3 dias. Esse negócio impressionante. Por quê? Porque eu não me dei outra opção. Eu tirei de perto. Então, tem que ter esse corte absoluto, assim. Só que você tem que trocar isso, porque pensa, é gostoso, você pega o celular, é legal, é divertido. Esse negócio de novidade do Reels é viciante. Então não adianta você trocar por um negócio sofrido. Não, eu vou me obrigar a ler este livro com lições do século XII para a vida, a filosofia, não sei do que. Cara, acha um negócio super divertido de você ler. Isso aqui é a história do Rei Arthur.
Pensa num negócio divertido. É pancadaria, é guerra, é nego indo pra guerra, cortando o braço do outro, salvando o amigo. E aí outra guerra, briga 6 reis contra o rei Arthur, e daí junta outros 3 reis. Cara, loucura, loucura, correria, uma coisa atrás da outra. Divertido, entendeu? Você vai se envolvendo na história, quero ver o que vai acontecer, quero ver quem vai ganhar essa guerra, quero ver quem que ele vai chamar. Cara, eu li um livro do Bukowski, né? Meu Deus do céu, negócio viciante. É um negócio meio obsceno e tal, mas sim, uma vida adolescente, meu Deus, quantas coisas eu percebi na adolescência que eu vivi com esse livro. E aquela fica uma história interessante, uma escrita do Bukowski, ela é perfeita para quem está viciado em celular, porque ela é veloz, seca, rápida, frases curtas. Então, cara, você vai virando página, e tá aqui uma outra dica, cara. Pega um livro que você vira a página rápido. Livro pequeno, ou seja, ele tem que ser pequenininho mesmo. Esse livro aqui é menor, percebe? Ó? Isso aqui já tem um tamanho mais normal de livro. Aqui já tem um livrinho um pouco menor. Cara, livro pequeno, você vai virar a página rápido. Pum, pum. Você vai virar uma página a cada 2, 3 minutos. Tuf, 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 tuf. Então, te dá uma sensação de avanço que ela, vamos dizer assim, ela é o mais próximo possível da sensação de avanço no celular, de mudar de uma coisa para outra. Então, acho que livros que te permitem virar página muito rápido, e livros curtos, eles são perfeitos, porque você vai não só se sentir avançando numa história, virando. Esse livro aqui, cara, ontem eu sentei, cara, que há 15 minutos, eu li uns 4, 5 capítulos, mas você também vai terminar o livro, e terminar o livro te dá uma sensação de conquista impressionante. Eu vendo curso de leitura desde 2019, e uma das coisas, o principal depoimento que eu já recebi dos meus alunos é uma coisa assim, que no começo eu ficava impressionado, até você se acostuma com tudo, né? Mas no começo eu me impressionava, as pessoas mandavam áudios do tipo, Elton, fazia 10 anos que eu não terminava um livro, e eu terminei um livro em uma semana. E assim, as pessoas terminam o livro pelo simples fato de sentarem para ler. Não é porque eu ensinei uma técnica revolucionária que não existia antes. Não. Eu ensinei a ler, ensinei a absorver, lembrar, memorizar. Só que o fato de a pessoa se comprometer a sentar ali todo dia e ler um pouquinho, você vê que você vai avançando e terminar. Veja, muita gente, a minha vida inteira eu tive esse problema de terminar as coisas. Terminar é um problema maior do que começar. Começar, muita gente consegue começar as coisas, mas é pouca gente que leva uma coisa a cabo, vai até o fim com aquilo ali. E o celular está destruindo cada vez mais essa capacidade. Digo mais, eu uso inteligência artificial no meu trabalho, eu adoro, inteligência artificial revolucionou minha forma de trabalhar, literalmente me fez diminuir equipes, é uma coisa impressionante, é real isso daí, não é um discurso de marketing digital, só que a gente não pode delegar o nosso pensamento para a inteligência artificial. E a inteligência artificial está, por esse lado, está piorando a situação de muita gente, que além de não estar mais sentando para fazer o esforço de paciência, de levar um raciocínio até o final, de ler um livro, de desenvolver uma própria ideia para chegar no seu ponto de vista, as pessoas agora elas estão delegando tudo para a inteligência artificial. Então o celular já te deixa nessa velocidade de consumo. A IA, ela está dando uma sensação de que você tem uma velocidade maior de entendimento, e isso não acontece. Você não entende mais rápido porque a inteligência artificial te dá uma resposta rápida e aparentemente completa. Você entende menos. O processo de compreensão cognitivo, de entendimento, ele é um processo que não tem como você acelerar com um robozinho. Você não consegue acelerar o teu próprio processo de entendimento senão por uma única via, que é treinar o seu próprio entendimento, ou seja, ler, estudar e fazer com que a sua cabeça ela fique acostumada ao exercício do pensamento. Então se você está lendo todo dia, você está criando o hábito do pensamento e da apreensão de ideias. A Marianne Wolf, O Cérebro no Mundo Digital, baita livro. Eu tenho que ler esse outro dela aqui que eu tenho também.
Eu tenho esse aqui, ó, O Cérebro Leitor. Esse aqui eu nunca li. Mas O Cérebro no Mundo Digital. Livro maravilhoso. Marianne Wolf, logo no começo do livro, ela fala, olha, a leitura é incrível. Ela usa todas as áreas do cérebro. Ela diz que são 5 áreas e os 2 polos, direito e esquerdo. Então, assim, é uma coisa impressionante o processo cognitivo que entra em ação para você ler um livro. Se a gente fosse fazer um estudo certamente de o que estimula usar o celular, eu acho que deve ser um negócio derretimento cerebral, entendeu? Certamente a gente vai para um lado assim, completamente oposto ao lado da leitura. Então, o livro, ele faz esse trabalho de fazer o teu cérebro ficar forte. É a academia do cérebro, pô. E ele vai te colocando nesse estado de paciência que o celular te tira. Então eu vejo que o celular, com a luz azul, com todos os efeitos de cortes e de edição de vídeos, com a velocidade mesmo da tecnologia, das informações, a sensação pessoal que eu vivo é de estresse crônico, ansiedade crônica. Eu estou sempre ansioso por algo que eu não sei o que é e estressado com as coisas porque elas não acontecem rápido. Essa é a sensação que o celular me deixa. Já o livro, ele me passa uma sensação completamente oposta. Se você suportar os primeiros dias, talvez as primeiras semanas, em que um livro vai te dar uma sensação de cansaço, de sono, de lentidão, você vai perceber que com o hábito da leitura vai vir um efeito completamente oposto ao do celular. É calma. Vai vir o efeito de suportar o tempo, de apreciar o tempo, de viver mais lentamente. E aí você vai começar a perceber, isso é uma coisa impressionante, cara. Eu já vivi isso algumas vezes nesses últimos anos, nesse vai e vem de vício no celular. O livro, ele te coloca num estado mental em que você passa a perceber as coisas do mundo com mais lentidão e as suas decisões, elas são melhores. Porque é como se você, quando está com o celular, tudo parecesse urgente. Meu Deus, eu tenho que fazer, eu tenho que decidir, eu tenho que fazer, eu tenho que decidir. Isso vai te deixando ansioso e pior. Já o livro, ele faz o efeito oposto. As coisas chegam, você olha e fala, deixa eu pensar um pouco. Deixa eu tentar criar um pouco de linha de raciocínio antes de decidir. E aí você vai perceber que tudo que parece urgente, na verdade não é tanto. As coisas são muito menos urgentes do que você pensava quando você estava viciado no celular. Você percebe que não fazer algo hoje não vai acabar com a minha vida. Eu posso dormir com várias coisas por serem feitas. Não porque eu procrastinei, não porque eu enrolei, não porque eu estava no celular, mas porque eu estou dando o tempo necessário para eu perceber qual a decisão correta para essa situação. Então o livro, ele vai te colocando nesse estado mental, vamos dizer assim, um estado de espírito, não espiritual ou religioso, né? Mas um estado de espírito, de olhar para tudo com mais paciência. Cara, isso muda, assim, ó, eu queria poder te mostrar isso, mas isso muda a forma como eu lido com as birras dos meus filhos. Isso muda a forma como eu lido com uma ineficiência numa empresa, no trabalho. Isso muda completamente a forma como eu consigo suportar o sofrimento que vem da vida e as situações contrárias à minha vontade. Então é como se o livro contribuísse, se é que dá para dizer isso, né? Mas como se ele contribuísse para o meu amadurecimento, enquanto o celular contribui para uma imaturidade na lida com a vida. Parece que o livro te coloca no estado mais adulto de viver. No bom sentido da coisa. Não no sentido do adulto carrancudo, né? Mas no sentido de paciência com as coisas da vida. E por fim, para fechar esse raciocínio aqui, porque conforme o vídeo vai avançando, parece que o meu nariz vai piorando, né? Eu vejo que o livro, o celular, ele te engana, porque você tem a sensação de que por consumir muita informação, você vai ter mais do que dizer, mais criatividade, mais repertório, mais coisas a pensar. Mas é completamente o contrário. Aquelas informações são tão superficiais e tão velozes que você
não consegue se recordar de quase nenhuma delas e elas não constroem uma linha de pensamento que aumenta o seu repertório. Então você fica uma pessoa rasa, superficial e incapaz de lidar com problemas complexos. Já o livro, de novo, sinto repetitivo eu dizer que ele é completamente oposto do celular, mas ele te dá as informações que vêm do livro, elas vêm muito mais preenchidas de detalhes. Elas são de mais difícil aquisição. Você adquire elas mais lentamente. Só que você fica com um repertório muito superior. A tua capacidade de percepção e análise das situações ganha um nível de profundidade que a maioria das pessoas não tem. O que faz com que você lide melhor com problemas mais complexos. E adivinha, se você é melhor em lidar com problemas mais complexos, você vai receber mais oportunidades. Você vai receber mais responsabilidade significa resultados maiores, significa que você vai entrar em círculos melhores, significa que você vai aproveitar um lado da vida que a maioria das pessoas nunca vai chegar a perceber. Você vai viver uma vida muito mais feliz porque você vai conseguir fazer mais coisas. E a gente é mais feliz quando a gente vê o nosso potencial crescendo e se transformando em ação de verdade. Eu acho que muita gente vive com a sensação de que tem um potencial guardado, poderia fazer mais, poderia ser mais, e não consegue entender muito bem por que não consegue. E eu acho que o livro ele vai desbloqueando isso. Ele vai te dando capacidade de articular os pensamentos e as ideias para que você possa tomar decisões mais difíceis de maneira mais simples e lidar com essa complexidade da vida adulta que parece que só aumentando de uma forma mais leve. Então o livro acaba te ajudando a ser muito mais eficiente na tua vida. E cara, desde que eu voltei a ler, nesse meu período da noite, os meus vídeos voltaram a ter mais de 20 minutos. Eu não estava conseguindo gravar vídeos mais longos porque eu não estava me preenchendo de um conteúdo mais robusto. Eu voltei a escrever no Instagram e os meus textos, cara, os 3 que eu escrevi, um deu 200 mil de alcance, o outro deu 60 mil de alcance, o outro deu 70 mil de alcance, orgânico. Deve ter até crescido já um pouco mais. Isso aí, 3 dias atrás, 4 dias atrás. Um cada dia, né? Ó, 212 mil, 56 mil, 79 mil. Então assim, textos que estão sendo lidos, têm alcance, mas textos criativos que dizem mais, tem mais da minha voz. E certamente isso é material diferencial para quem quiser crescer no digital. Acabei de fazer uma rima profunda. Mas enfim, a minha ideia era tentar te mostrar que um livro pode ser um substituto perfeito para curar o vício no celular. Eu espero ter colocado informações que de alguma forma te ajudem a pensar ou até te convençam a fazer isso. Seria legal ouvir nos comentários um relato que você queira trazer do teu vício no celular ou do que você tem feito para lidar com isso, se isso te incomoda. Eu acho que seria uma boa discussão se isso começasse a acontecer aqui nesses comentários para eu ler e ver os desafios que as pessoas enfrentam. Eu imagino que eu não estou sozinho nessa, acho que nós somos muitos inclusive. Então, se você se sentir à vontade, comenta aí um pouco também, deixa eu ler o que você tem a dizer sobre isso. A gente se vê no próximo vídeo, tamo junto.